Bom, relacionamento de casal. Ou coisinha que pega, né? Ou coisinha que atazana a paciência da gente. Ou coisinha que incomoda, ou coisinha que mobiliza, ou coisinha que tira o sono. Mas ou coisinha boa também, né, gente? Vamos combinar. Relacionamento de casal é bom demais, né? Ter aquele colo, ter aquele aconchego, né? A, a oportunidade de crescer junto, né? Tem um lado ruim, mas o lado bom, desculpa dizer, mas supere muito a parte ruim, né? A parte boa supere muito. Tá, eu vou deixar gravado sim, tá? Eu ia te falar isso no final da live, mas eu vou logo te responder se você não puder continuar. Vai ficar disponibilizado pelas próximas 24 horas a live, tá bom? Então, relacionamento de casal, coisa difícil, complicada, mas boa. Tão boa que todo mundo quer, né? Quem aqui, claro, vou perguntar isso, vai ter um que vai dizer, eu não quero. Ok. Mas via de muita regra, todo mundo quer ter um relacionamento de casal, não é? E todo mundo quer, e aí é 100%, quem quer, ter um bom relacionamento de casal, um relacionamento satisfatório, um relacionamento harmonioso, um relacionamento onde a gente tenha mais tranquilidade, paz, amor, alegria, prazer, né? Prazer é essencial. E nem sempre dá para ter isso, né, gente? Relacionamento de casal é um negócio que é muito dinâmico, é muito fluido e tem vários movimentos e tem vários momentos também, né? A relação ela é cíclica. Aliás, todas as relações, a vida é cíclica, né? E o relacionamento de casal também é, né? Ah, semana passada, na verdade começou semana retrasada, eu fiz uma série de posts, né? As oito posturas sistêmicas que dificultam a relação de casal, né? E foi bem legal, né? Foi uma ideia que eu tive junto com a Thaís, né? Que é a minha companheira, minha esposa, mãe do nosso caçulinho. E, e foi bem bacana a repercussão, foi bem bacana o feedback das pessoas. E, e aí eu pensei, por que não fazer uma live falando do que é, qual é a postura certa, né? Nos posts eu falei das posturas erradas, das posturas que dificultam a relação, e aqui nessa live eu quero falar sobre as posturas que facilitam a relação. Obrigado. E assim, basicamente eu vou falar do que eu escrevi, mas só que agora pelo lado positivo, tá bom? Combinado assim? Claro que eu vou acrescentar algumas coisas, né, na medida do possível. Essa é uma live que vai ter duração de 1 hora, é uma live mais longa. Não sei se vocês perceberam, quem vem me acompanhando, as lives anteriores eu fazia num período mais curto, de 40 minutos. Mas nessa live eu resolvi fazer, boa noite, Sam. Resolvi fazer mais longo, tá? Pra gente poder falar um pouco mais desse assunto que é tão delicado e que tem pano para muita manga, né? Vai ser 1 hora que vai passar voando, porque eu vou falar e não vou dizer quase nada, praticamente. Tá bom? Olá, Eveline. Bom, antes de começar a falar dos 8 passos para uma relação de casal bem-sucedida, eu quero só deixar uns avisos, né? Algumas coisas. Primeiro e mais importante que eu sempre gosto de falar no começo das lives. Aqui não é o local de eu falar de situações específicas da vida de vocês, tá? Então eu quero pedir a grande gentileza e a compreensão também para as pessoas que, se fizerem alguma pergunta da sua vida pessoal, eu vou pedir a licença para não responder, porque aqui não é o lugar certo. E porque uma resposta sistêmica ela não pode ser dada de forma muito simplória. Quer dizer, de poder até pode, né? Mas não é bom, porque são várias as situações que envolvem, vários nuances que envolvem a situação, melhor falando. Então a generalização é muito perigosa, sempre é muito perigosa, né? Especialmente aqui dentro dessa abordagem. Então, eu vou abrir espaço para perguntas, claro. Eu vou abrir espaço para perguntas no final, nos últimos 15, 20 minutos, né? E
mas eu quero pedir para vocês não fazerem perguntas pessoais da vida de vocês, porque não fica legal. Eu não vou poder responder. Façam perguntas genéricas, façam perguntas onde as pessoas que estão aqui junto com a gente também possam aproveitar das respostas, possam trazer para suas vidas. Tá bom? E a segunda coisa que eu ia falar era a questão da pergunta e resposta que eu acabei falando agora, né? Então eu vou abrir para perguntas e respostas. Vocês podem até ir fazer as perguntas, mas vai ficar mais difícil de eu responder à medida que eu for falando. Eu posso me perder, então eu prefiro responder no momento mais para o final, porque aí eu vou escolhendo aquelas que eu posso responder, não vou conseguir responder todas. Enfim. Gente, desculpa o pigarro, mas é toda vez que eu tomo refrigerante fica a garganta assim meio ruimzinho. Bom, então vamos lá. 8 passos para uma relação de casal bem-sucedida, né? Bom, eu comecei com o primeiro passo, né? Lembrando que esses passos são baseados nas posturas erradas, que eu publiquei semana retrasada e passada. E o primeiro passo para a gente estar numa relação de casal bem estruturada, para a gente ter uma relação bacana, né? Com cumplicidade, com amor, com tesão, né? Tesão é importante, com alegria, com muita alegria, com leveza. Mas, claro que impossível uma relação sem dificuldades, sem problemas, sem discussões eventualmente. Isso é impossível, tá? Não entre nessa noia. Mas a principal delas, a primeira que eu quis elencar, e para mim talvez a principal, não sei se é a principal, mas de muita importância, para eu estar bem numa relação, é eu, como homem, estar na esfera do meu pai, ou eu, como mulher, se eu for mulher, estar na esfera da minha mamãe. Como é que é isso, Guilherme? Aqui eu não vou aprofundar, tá, gente? Eu vou falar um pouco por alto, porque são 8 passos, né? Não vou poder aprofundar muito. Mas eu vou, na medida do possível, falar um pouquinho de cada uma delas. Então, como é que é isso de estar na esfera do papai? Como é que é isso de estar na esfera da mamãe? Uai, se eu nasço um homem, né? Uai, em homenagem aos mineiros que estão aqui. Se eu nasço um homem, eu preciso aprender o mundo dos homens com quem? Com os homens, aprender sobre o mundo masculino com quem? Com os homens ou com as mulheres? Quem está mais apto a me ensinar sobre o mundo dos homens? Os homens ou as mulheres? E se eu nasço mulher ou se eu nasço mulher, eu preciso aprender sobre o mundo feminino com as mulheres ou com os homens? Quem está mais habilitado a me ensinar sobre o mundo feminino, se eu sou mulher? As mulheres ou os homens? Preciso nem responder, né? A resposta é óbvia, claro, né? Só que assim, quando a gente nasce, como eu que nasci homem, né, do sexo masculino, quando eu nasço homem, eu vou me apaixonar pelo sexo oposto. E quem é o meu primeiro amor? A minha mamãe. Já se eu nasço mulher, eu vou me apaixonar pelo meu papai, que é o primeiro contato que eu tenho com o sexo oposto. Esses amores, eles vão perdurar pela vida toda. Esses grandes amores. Isso aí, a psicanálise, a psicologia explica isso. Freud, né? Eu até coloquei isso no post. Freud fala disso perfeitamente bem. Né? E outros, Lacan e tantas outras pessoas. Né? Jung e por aí vai. Então, eu tenho que, desde cedo, ou na medida do possível, quando eu for amadurecendo, quando eu for entrando na idade, saindo da infância, entrando na juventude, eu tenho que, de algum jeito, encontrar uma maneira de caminhar para a esfera a qual eu faço parte. Tá? Se eu faço isso, a probabilidade de eu amadurecer e de me nutrir da minha essência principal, não descartando a essência que não é a principal, digamos assim, né? Por exemplo, não descartando a minha essência feminina, se eu sou homem, mas me colocando como homem, me portando como homem, mas também tendo uma base da energia feminina, né? Da essência feminina. A probabilidade de encontrar uma mulher que está nessa essência, que está na esfera do feminino, é muito grande. Por quê, gente? Porque semelhante atrai semelhante. Ponto final. Essa é uma lei universal que não existe exceção. Se eu estou
na esfera certa, eu vou escolher, vou atrair, melhor dizendo, alguém da esfera correta. Se eu estou na esfera errada, eu vou atrair alguém que está na esfera errada. Oi, mãe, tudo bem? Então, eu preciso estar na minha esfera correta. Só que fazer isso não é fácil, né, gente? Esse grande amor que a gente vive na infância, ele é muito forte, sabe? Eu tenho percebido, eu tenho tido uma aula muito grande agora, por exemplo, com o meu último filho, meu filho caçula. Eu vejo o quanto que, nessa fase que ele vai fazer 3 anos, o quanto que ele é apegado com a mamãe dele. O quanto que ele olha com admiração com a mamãe dele. O quanto que ele, né... Eu posso sair e posso demorar. A mamãe, se sai para ir na academia, ele fica: cadê a mamãe, papai? Cadê a mamãe? Mamãe tá na academia? Né? Então esse é um amor, essa é uma ligação muito grande. Não só por ela ser mulher, também tem o caso da mãe, lógico, né? Mas enfim, para exemplificar para vocês o quanto que isso é forte e começa desde cedo. Tanto que o Bert fala muito sobre isso, e ele fala sobre isso com muita propriedade num livro que eu gosto muito, chamado A Simetria Oculta do Amor. Foi o primeiro livro do Bert, publicado aqui no Brasil, salvo engano, ou é o primeiro livro dele, não me lembro agora. Mas foi o primeiro livro que eu li dele, e li todo, e assim, me deu uma baita de uma expansão. Antes de eu começar o meu primeiro treinamento. Oi, Vladimir, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Então, foi o primeiro contato que eu tive mais aprofundado com a abordagem sistêmica, foi através desse livro, e foi um livro que me ajudou muito. Lógico que de lá para cá, algumas coisas, ele mudou a percepção dele, né? Então, por exemplo, nesse livro, Simetria Oculta do Amor, ele não incluía as crianças abortadas dentro do sistema. Para ele era algo que não tinha tanta importância. Depois, com o tempo, com as pesquisas, com a própria vivência que ele teve nos grupos, ele foi percebendo que aquelas crianças fazem parte e têm todo o direito de pertencer. Então, eu vou falar sobre isso mais na frente ainda hoje. Então, nesse livro, ele fala muito bem sobre isso, da coisa da criança ir para o mundo do pai, da esfera do pai, ou o menino, a menina ter que ir para a esfera da mãe, as repercussões disso. Né? Então, isso é muito importante, gente. É muito importante a gente parar de brigar com a nossa essência e caminhar para ela, tá? Isso não tem nada a ver com sexualidade, tá bom? Eu posso ser homossexual e ainda assim caminhar para a minha essência masculina, se eu for homem. Eu posso ser uma mulher homossexual e caminhar para a minha essência feminina e continuar sendo feminina. Eu tenho um grande amigo que ele é homossexual, assumido, e é um cara que é muito mais homem do que muitos homens que são heterossexuais. Tá bom? Sim, Vlad, conheço. O Juan Garrido é excelente. Tem um livro muito bom, inclusive, sobre relacionamento de casal. Eu tenho ele, mas não lembro agora ele de cabeça. Se tu puderes me dizer, eu agradeço. Tá? Ele é excelente, é um espanhol. Gosto muito do trabalho dele, da abordagem dele. Então, esse é o primeiro passo dos 8 que eu resolvi falar aqui para você caminhar bem no relacionamento. É você ir para a esfera correta e se nutrir daquela esfera. E você vai encontrar muita resistência, sabe? Muita resistência mesmo. Por quê? Porque como pequeno, como criança, como um menino que está dentro de mim não vai aceitar ir para o pai, que acha que o pai não sabe tanto quanto ele. Ou vai preferir, no primeiro momento, ficar enganchado com a mamãe. E a mamãe é a mesma coisa. Tá? Então, não é fácil esse movimento, mas eu garanto que as repercussões dele e a vantagem de fazer isso, o ganho, melhor falando, é muito, 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 muito grande. Enorme o ganho, tá bom? Em termos de amadurecimento, em termos de postura, em termos de caminhar pela vida, é excelente, tá? Vale a pena o esforço. Vale a pena cada lágrima derramada, vale a pena cada dor, cada sofrimento que você tiver para fazer esse movimento, tá bom? Ok? Olha só, um segundo movimento, um segundo passo, o amor que nos faz bem. Isso, Amanda, é excelente esse livro do Juan, tá? É excelente mesmo. Isso, você ganha o mundo e suas possibilidades, Juan Garrido. Ok, o segundo passo para uma relação de casal bem-sucedida é uma coisa que eu até postei hoje, né? E que deu bastante repercussão, que é o casal olhar primeiro para si do que para os seus filhos. E vamos combinar que é uma coisa que a gente vê com muita frequência, é o oposto.
Então, os pais têm o primeiro filho, ou dois filhos, sei lá. E aí começam a olhar para esse menino, para esses meninos, ou para esse menino, ou para essa menina, e esquecem de si próprios. E às vezes colocam mesmo aquela importância hiper mega exacerbada. Cria logo um Instagram para o menino, para o bebê, né? A Thaís, minha esposa, ela outro dia estava falando, gente, como é que pode esse pessoal, a criança mal nasce, já faz um Instagram para ela. Enfim, sem julgamentos, tá? Mas mostra o grau de comprometimento mais com o filho do que com o próprio relacionamento. E quem vem primeiro, gente? Lei da hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência. Quem chega depois tem prioridade. Precedência, força. Prioridade, cuidado. Aí muitas pessoas também me perguntaram hoje, Guilherme, mas e no caso de relacionamentos onde eu já tenho filhos de um relacionamento anterior e entro num novo relacionamento? Ou a pessoa que eu vou me relacionar já tem filhos de um relacionamento anterior? Como é que fica isso? É a mesma precedência do casal para com os filhos? Não. Tem precedência sim, mas não é a mesma precedência. Tá? Não é a mesma precedência. Por quê? Porque a criança ela não tem a mesma força que o casal. A precedência aqui requer respeito, fala de respeito. Respeito porque veio antes e de inclusão de quem veio antes. Então, para os filhos que chegaram, que já existiam antes do relacionamento, eu tenho que incluir aqueles filhos e respeitar a existência deles. E também tem uma outra coisa. Eu como cheguei depois, eu tenho que evitar ao máximo de me meter naquela relação entre os filhos da minha primeira companheira, entre eles, e com o pai deles. Porque eu cheguei por último. Nesse aspecto eu tenho menos esforço. Então, quando eu deixo eles se resolverem, ou quando eu me meto nisso, digamos assim, o mínimo possível, as coisas tendem a ser o relacionamento tende a melhorar bastante. Mas quando eu quero, por exemplo, não, eu casei com ela, eu assumi os filhos dela, eu sou o pai dos filhos dela. Cuidado com isso. A gente pode cuidar do filho dos outros? Pode. Mas quando a gente cuida deles do lugar certo da gente, é bem melhor. Tá? Então, voltando. O casal ganha força, o casal tem força para lidar com as dificuldades deles e até com os filhos quando eles olham primeiro para si. E, gente, olhar para si não significa abandonar as crianças. Não significa não cuidar das crianças. Não significa jogar as crianças para o canto. Olhar primeiro para si é se nutrir, se cuidar e depois cuidar das crianças. Mas se depois não é depois de passar um tempo, gente. Isso é feito ao mesmo tempo. E é feito aqui dentro também. Então, é cuidar das crianças, mas cuidar primeiro da relação. Saber o que o outro está sentindo, saber o que o outro está precisando. Ajudar o outro também, né, no cuidado. Enfim, são essas coisas. Tá? Quando isso acontece, as crianças ficam felizes. As crianças têm uma felicidade imensa quando elas percebem que o casal se olha, quando o casal está junto. Mas junto não só fisicamente, dormindo na mesma cama, junto no caminhar pela vida. Experimentem. É complexo, mas não é impossível não. Quando a gente diz que é complexo assim, é porque a gente já está querendo botar um negócio no meio, né? Experimenta. E outra coisa, não façam isso porque eu estou dizendo, ou porque o Bert disse, ou porque Freud disse, ou porque sei lá quem disse. Experimentem e vejam pelos efeitos. Tá? Thalita, eu vou te responder rapidinho. O caminho mais saudável é voltar para a esfera correta. Não tem não tem meio termo. Mas o meu pai morreu, a minha mãe morreu. Vai para a vovó, vai para um titio, vai para um vovô, vai para o segundo parceiro da mamãe, desde que seja a esfera correta. Tá? Vladimir, gratidão, meu amigo. Vai ficar disponibilizado aí em 24 horas, depois você assiste, tá? Muito bom mesmo ter você aqui, meu amigo. Obrigadão, tá bom? Olha só, continuando. Então, esse olhar... voltar para a esfera, como assim? É aprender com o papai a ser homem, se eu sou menino,
e aprendeu sobre o mundo dos homens, se eu sou menino, ou com a mamãe sobre o mundo das mulheres, se eu sou menina, né? É na companhia, é no abaixar a cabeça. Os índios faziam muito isso antigamente nos rituais de passagem, né? O Bert fala isso nesse livro que eu citei, a Simetria Oculta do Amor. Então, até hoje, né? Algumas tribos indígenas têm esses rituais de passagem, como eles chamam, tá? Só que a gente aqui que é melhor, né? Nós ocidentais que somos mais inteligentes, mais avançados, mais tecnológicos, a gente deixou isso de lado, né? Pra quê? Não? Enfim, então, aí o resultado é que a gente está colhendo só coisa boa, vamos dizer o contrário, né? Tudo destrambelhado. Ainda bem que tem abordagens como essa para ajudar a gente aos poucos, voltando para o nosso lugar certo e perceber que a vida não é tão simples ou tão fácil quanto a gente imagina, tá bom? Bom, então, vamos para o terceiro passo, gente, que já vai dar 8h30, 7h30 aqui, né? 8h30 no horário de Brasília. O terceiro passo é o equilíbrio entre dar e o receber. Então, numa relação de igual, como casais, eu preciso dar e receber na mesma medida. Já falei isso em outras lives, né, nos posts, mas fala mais um pouquinho. Por quê, gente? Porque o dar me deixa me sentindo superior. O dar demais me deixa me sentindo de consciência muito leve. O dar demais me deixa muito inocente. E isso é péssimo para a relação. O receber demais me deixa de consciência pesada. O receber demais me deixa culpado, me faz sentir culpado. O receber demais me faz sentir inferior. Quem gosta de se sentir de consciência leve? Quem gosta de se sentir inferior? Quem gosta de se sentir culpado? Levanta a mão, conscientemente. Ninguém, né? A não ser que tenha algum problema. E todo mundo tem, né? Mas não vale a pena isso. É um movimento que agrega. É um movimento desagregador. E aí, recentemente, foi domingo, eu fiz o post da mulher que... segunda-feira, que vendeu o Xbox por R$14, né? Isso deu muito pano pra manga. Aqui no Instagram, vocês até que são bem comportados, mas lá no Facebook teve gente que se estressou. Na página do Facebook, né? Porque acha que dá um troco, vingança. Como eu posso me vingar? Mas o que é isso? Como é que eu vou me vingar? A Bíblia diz que a gente não deve se vingar, sei lá o quê, igual o Corão. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, sei lá, dizem que a gente não pode se vingar, que a vingança é algo ruim. Gente, não é a vingança que a Bíblia fala, não é a vingança que as religiões ou que as doutrinas falam, é outro tipo de vingança. Não é o dar o troco, né, quando acontece algo de errado, só para situar, para quem não... Volta lá, vai alguns dias atrás em minhas postagens e vê a postagem que eu fiz agora segunda-feira, né? Tá lá, a mulher vende o Xbox do marido, se vinga e vende o Xbox do marido por R$14, uma coisa assim. Vou ler aqui para vocês também aqui, ó. Mulher se vinga de traição colocando o Xbox do ex à venda por R$14, né? O que é esse dar o troco? O dar o troco é fazer algo menos, para que a relação possa se reequilibrar. Só que no caso dela, né, não deu para colocar a notícia, eu coloquei no Stories o link, no caso dela já era a segunda traição. Então o casamento já estava mesmo bem, né, já estava ladeira abaixo, porque já existia um desequilíbrio muito grande. E aí, para ela não ficar tão por baixo, ou para ela não ficar tão por cima, porque na verdade ela estava tão por cima, ela vendeu o Xbox do cara por R$14. Quem gosta de videogame, foi um sofrimento. Eu gosto, eu tenho um PS4, né? Não sou viciado, mas gosto de videogame, sou nerd assumido, para quem não sabe. Então, se a minha mulher pega e vende meu PS4 com todos os meus jogos por R$10, eu vou ficar muito mal, ficar chateado. Mas aquilo vai trazer um equilíbrio para a relação, tá? Então a vingança aqui, gente, não é a vingança de fazer o mal. Eu vou me vingar, né? Eu lembrei agora aqui até daquele desenho Thundercats do Munhar, né? Não vou me vingar, tal. Não é isso, gente. É uma vingança para trazer equilíbrio. É um movimento para fazer um equilíbrio, para trazer, ou pelo menos tentar restabelecer um equilíbrio para que o casal possa reiniciar a relação. Tá? Então eu queria falar isso, achei bem legal. Né? As pessoas se pegaram mais na coisa da vingança do que na essência do movimento em si.
Então, nas relações de casal, eu preciso dar e receber na mesma medida. Quando isso acontece, a relação vai ficando cada vez mais estável, mais unida, mais inteira, mais prazerosa, as pessoas vão querer ficar mais juntas e por aí vai. É um troco positivo. Tá? E para os doadores, ou doadoras, mais doadoras, né? Que tem, acho que o público é quase todo de mulher. Para as doadoras de plantão, que não são poucas, saiam da consciência leve. Experimentem ficar de consciência pesada um pouquinho, gente. Experimentem receber. Receber é bom também. Eu sei que dar é muito bom porque te deixa de consciência leve, te deixa te sentindo, né? O máximo, te deixa te sentindo muito bem. Mas experimenta receber também. Agora sim, experimenta receber aquilo que o outro pode dar e não aquilo que você quer que ele dê. Esse também é um pulo do gato, tá? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E às vezes o outro tá até dando alguma coisa, mas a gente não percebe porque a gente quer do nosso jeito. Tá bom? Ok? Foi muito divertido falar desse passo, que essa história do Xbox, quando eu li no domingo à noite, eu achei bem bacana. Quarto passo para uma relação de casal ficar top, show. Incluir aquelas crianças que não ficaram. Então, eu até usei um exemplo, né, de uma pessoa que me procurou há algum tempo atrás, com uma dificuldade de relacionamento. Ela é uma mulher bonita, bem-sucedida e tal. E todo cara que se aproximava dela não permanecia, saía abruptamente. E aí eu fiz algumas perguntas para ela, né? Alguma morte trágica na tua família e tal, algum caso de depressão, alguém foi dado a doação, como era teu relacionamento com os teus pais, e tudo que ela me respondia não me chamava atenção em nada. E aí, por último, eu perguntei, você abortou alguma criança alguma vez? Você já perdeu uma criança alguma vez, melhor falando? Ela falou, aí ela ficou, parou, me olhou, né? Pela câmera, atendimento à distância. Tipo assim, nunca tinha me visto na vida antes. Ela falou, olha, eu quero te falar uma coisa, nunca falei isso pra ninguém, a não ser pro pai da criança, mas eu perdi. Eu tirei, na verdade, nós éramos muito novos e tal, era a minha primeira relação, uma coisa assim. E aí eu acabei que optei por tirar essa criança e, putz, foi uma coisa que eu não falo pra ninguém e que foi até muito difícil de falar agora. Então, resumindo, a gente fez a constelação e foi muito fácil perceber que ela estava olhando a, que ela estava olhando para essa criança. Tá? Lei do pertencimento, gente. Quem faz parte, faz parte. Quem pertence, pertence. Ponto final. Não tem três pontinhos, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. Não importa se essa criança passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa a forma como essa criança foi tirada ou saiu. Não importa, ela faz parte, ela pertence. E essa não foi a primeira vez que eu vi isso. E com certeza não vai ser a última. Tá? Só que nós temos uma cultura da exclusão. Nós somos seres excludentes. Ponto final. Quer dizer, 3 pontinhos eu espero. Muita coisa está mudando, né? Então nós somos seres excludentes. Até respirei forte agora aqui. Então que a gente possa passar a olhar para essas crianças, para esses seres que não ficaram, e dê a eles um lugar no nosso coração, porque isso afeta tanto a relação atual, quanto se isso aconteceu lá atrás, e mais na frente eu não consigo me relacionar como era o caso dessa pessoa. Eu acho que a MSNK está perguntando como simbolizar essa criança dentro da família. Acho que é incluir, né, que você quer dizer. Tem várias maneiras de incluir, mas a principal inclusão não é do lado de fora, não é fazer uma reunião de família, né? Gente, quero fazer uma reunião de família. Ou então, gente, no grupo do WhatsApp da família, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu vi um cara lá no Instagram falando, e aí eu fiquei de consciência pesada, e eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu quero contar agora para todo mundo que eu, quando eu tinha 18 anos, fiz um aborto. Não é isso. Não façam isso. Essa não é a forma correta de incluir essa criança. A forma correta de incluir essa criança começa dentro de mim, do meu coração. Vocês veem, essa pessoa não tinha falado para ninguém.
para ninguém. Tá? Então, é uma inclusão interna. Interna. Começa primeiro dentro de mim. Depois eu posso falar ou comentar com o meu companheiro, como já vi também pessoas que já tinham feito abortos antes, e o atual companheiro não sabia. E o companheiro precisa saber. E também, principalmente, né, junto com o companheiro, os filhos. Os filhos precisam saber do seu lugar certo perante a família, perante o sistema. Precisam saber que aquele menino não é o primeiro, mas sim o segundo. Ou que não é o segundo, é o terceiro e por aí vai. Gente, lugar certo dá um lugar. Eu li aqui, dá um lugar. Lugar certo é a coisa mais, uma das coisas que mais nos engrandecem, mais nos dão força na vida. Se não for, a que dá mais força. Isso, dá um lugar e um nome no coração. É bom também dar um nome, né? Tem outras coisas que pode se fazer também, né? Não é só no começo no coração, mas tem outras coisas que você pode se fazer também, tá? Então, quando a gente fica no nosso lugar certo, ou quando a gente volta para o nosso lugar certo, tudo na vida melhora. Eu digo isso por experiência própria. Não pensem que eu estou aqui falando para vocês só porque eu estudei, ou porque eu vi isso nos livros de Bert, ou nos treinamentos que eu fiz. Gente, eu passei por isso na pele. Eu só posso estar à frente de vocês, falando com vocês, atendendo vocês, seja aqui em São Luís, seja à distância, seja onde for, porque eu passei por muita coisa. Porque eu tive que aprender a incluir, ainda tenho que aprender. Porque eu tive que aprender a ficar no meu lugar, ainda tenho que aprender. Porque eu tive que aprender a equilibrar e ainda tenho que aprender. E vou ter que aprender sempre, até o último suspiro. Tá bom? Ok? Agora foi um tópico mais sério, né? Mas é porque é uma coisa séria. Tá? Então, quando eu incluo todos que fazem parte, inclusive aquelas crianças que não ficaram, seja por qual motivo, o casal tende a se fortalecer. Tá bom? Não tem nenhuma frase específica, não. Isso é bem de coração mesmo, tá bom? Não, aí quando não sabe se houve aborto na família, aí paciência, né? Se for para saber, de algum jeito o universo vai te mostrar. Eu acredito muito nisso. De alguma forma a vida, Deus, o universo, como você quiser chamar, vai te mostrar o que precisa ser visto. Através de uma constelação, através de uma microfisioterapia, que é uma ferramenta que eu gosto muito, através de uma acupuntura, sei lá, através de um tarô, não sei, cara, né? Através de um médium. Tá? Eu tô brincando aqui, mas é sério. As coisas vão acontecer de uma forma que essa informação chegue até você no momento certo, se você precisar saber. Tá bom? Porque nem tudo a gente precisa saber, gente. Vamos combinar. Já pensou se a gente soubesse todos os segredos da nossa família? Todas as coisas que foram escondidas? Será que isso realmente, de fato, seria bom pra gente? Será que, de fato, isso vai nos ajudar? Ou nos ajudaria? Tem muita coisa que é melhor a gente nem saber. Ignorância é uma benção. Né? Beleza. Os passos 5 e 6 são bem parecidos, né? São bem semelhantes. Então, o passo 5 é colocar-se no lugar de igual perante o parceiro. Gente, tem coisa melhor do que você ter uma relação de igual? Onde você não precisa ficar... Ou então, poxa, faz isso, faz aquilo outro, fulano. É muito chato, né? É cansativo. Muito cansativo. Então, coisa boa é quando a gente fica no nosso lugarzinho certo, de igual. Às vezes dá bronca, às vezes recebe bronca, mas não como filho e nem como pai. Como igual. Às vezes eu me comporto bem, às vezes eu me comporto errado. Senta, se tem uma boa conversa, se resolve. Às vezes o outro precisa me ensinar algo, sim, mas não didaticamente como um pai. E às vezes eu preciso aprender com o outro, não como filho dele. Às vezes não. O bom é quando isso não acontece. Só que também, lógico, não é fácil, lógico, é difícil. Inevitavelmente, todos nós, em algum momento dos nossos relacionamentos, a gente vai projetar no outro
o que a gente teve ou o que a gente não teve com nossos pais. Inevitável. Impossível não fazer isso. Porque não tem uma pessoa 100% madura nesse planeta. Não tem uma pessoa 100% alinhada, 100% já... Não existe. E quem disser isso para vocês, já sou um cara que eu tô 100% alinhado com o meu sistema, eu tô 100% alinhado com meu pai, com a minha mãe, eu já tomei eles como certo. Desconfie. Assim como aquelas pessoas dizem, eu já sou perfeito, eu já estou num outro nível, desconfie. Ninguém tá. Enquanto está vivo, enquanto está respirando neste bendito planeta, precisa aprender, precisa crescer, precisa ficar no lugar certo e por aí vai. Precisa incluir, precisa equilibrar. Tá bom? O tópico 6 diz respeito a respeitar, né, o sexto passo para ter uma relação de casal bem-sucedida, diz respeito a respeitar a grandeza dos pais do companheiro, os nossos sogros, né? Então, quando eu respeito a grandeza do papai e da mamãe, da minha companheira, do meu companheiro, eu ganho força também para lidar com o meu companheiro, com a minha companheira como igual. Né? Eu compartilhei no Stories sábado um atendimento que eu fiz com uma pessoa daqui de São Luís, e no atendimento... Oi, Regina, tudo bem? E no atendimento ficou muito claro que a dificuldade que ele estava passando com o parceiro ou com a parceira era uma dificuldade que tinha muita ligação com o pai da outra pessoa, o sogro. Quando eu coloquei o representante do sogro, ele começou a rir. Ele se achava melhor do que o cara. E aí? Ele é melhor? Ele tem mais força do que aquele homem? Não tem. O pai da outra pessoa é o pai certo para ela e ele é o grande. Ponto final. Assim como os pais dele são grandes perante ele, ponto final. E muitas das vezes, quando eu não respeito os pais do meu companheiro, da minha companheira, eu também não respeito os meus próprios pais. Eu só transfiro, porque é transferência. Todo tempo é transferência. A gente está todo tempo transferindo, gente. Não tem jeito. Tá? Então, o sétimo passo fala em reconhecer essa grandeza, respeitar a grandeza dos meus sogros, dos pais da minha mulher. Porque também por causa do meu marido, porque também por causa deles eu conheci a minha mulher, o meu marido, e por causa disso, desse conhecer, eu tive os meus filhos, eu tenho a minha família. Guilherme, mas a minha sogra é intragável. Guilherme, meu sogro é um cara insuportável, é um cara muito chato, é um cara mau. Olha para a história dele. Olha para a história dela. Pesquisa. Pesquisa a história de vida de um desses dois, ou dos dois. E você vai ver que tem motivo. Gente, ter motivo não significa que a gente deve alisar, que a gente deva baixar a cabeça e dizer amém para tudo. Mas fica mais fácil da gente digerir aquilo. E quando a gente consegue digerir aquilo, a gente consegue o quê? Ir para frente. A gente não fica preso. Né? Às vezes não é nem empatia, Eveline. Às vezes é só seguir em frente mesmo. Não precisa nem ter empatia, não, cara. Às vezes é só, tipo, ó, é teu, beleza. Eu sigo em frente. Ó, obrigado por ter colocado minha mulher, tua filha no mundo, porque eu tô com ela agora. Bacana. Ó, agora eu vazo. O que é teu, o que é meu é meu. Respeito e vazo. Talvez isso seja empatia, né? Quem sabe? Beleza? Morgan, o negócio não é fácil, não. Sétimo e penúltimo passo para ter uma relação de casal bem sucedida. E, gente, só voltando pro passo anterior, que é a questão dos sogros. Vocês imaginam quanto que um companheiro ou uma companheira não fica bem quando a gente se harmoniza com os pais deles? Quanto que o relacionamento não ganha quando isso acontece? A felicidade deles é a minha, dele ou dela é também a minha, não é? Não é uma só carne, um só corpo, uma só alma, um só coração. Eu sei que é meio romântico, mas é assim.
tá? Para pra pensar nisso. O sétimo passo, o penúltimo passo, é reconhecer as minhas imperfeições e a minha participação no insucesso da relação. Porque a culpa é sempre do outro. É sempre o outro que tem que mudar, é sempre o outro que tem que fazer certo, sempre o outro que tem que... É sempre o outro que tem que atender as minhas expectativas. E eu não, porque eu sou perfeito. Ah, porque meu marido bebe. Vou aproveitar que a pessoa botou aqui sobre o exemplo do pai que é alcoólatra. Meu marido bebe, mas eu não bebo. Ah, tá, desculpa. Ele é imperfeito, mas você é perfeito, né? Ah, porque ele é muito grosseiro e eu sou muito quietinho. Eu não falo nada. Ah, tá, ele é perfeito, você não. Ele é imperfeito, você não. Não é assim? Bom, gente, quando eu reconheço a imperfeição minha, fica mais fácil de eu reconhecer e aceitar a imperfeição. Reconhecer e aceitar a minha imperfeição, fica mais fácil reconhecer e aceitar a imperfeição do outro. Porque, lá tópico 1, semelhante atrai semelhante. Se eu atraio uma pessoa muito imperfeita, é porque também algo em mim está bem desarrumado, desarranjado. Fato. Fato, fato, fato. Não adianta mudar, não adianta querer... Ah, ok, mas Guilherme, quando isso já está muito exacerbado, sai da relação, uai. Se o cara é cheio de defeito assim, se realmente está intragável, se realmente está insustentável, vaza. Ninguém é obrigado a nada. Mas antes de fazer isso, investigue dentro de você mesmo qual é a sua participação. Onde você também contribui com a tua imperfeição. Onde você também contribui com o teu insucesso na relação. Porque, gente, nenhuma relação dá errado por conta só de um. Nenhuma. Desculpa, eu sei que vai ter gente que vai dizer, não dá. É 50-50. 50% de um, 50% do outro. Às vezes o que acontece muito é que os 50% do outro fica mais evidente do que o do, né, de um fica mais evidente que o do outro. Mas é 50-50. Assim como também o sucesso na relação depende de 50-50. Fato. Tá bom? Ok? Acho que basicamente é isso que eu queria falar sobre o sétimo passo. O oitavo e último passo. É um passo que eu venho batendo muita tecla, né, gente? Eu já tô até chato com isso, mas não é porque eu quero, não, sabe? Não é porque eu, tipo assim, eu quero falar disso. Eu gosto disso. Não. É fato e é algo muito evidente e precisa ser escancarado, sim. E precisa ser dito, sim. Precisa ser mostrado, sim. Né? Já que é essa a minha proposta de ajudar vocês a caminhar para o mais de um jeito ou de outro. O oitavo passo é justamente, o oitavo passo para ter uma relação de casal bem sucedida é justamente me conectar com a minha criança interior. É a conexão com a criança interior. Criança interior, para quem não sabe, ou tem pouco conhecimento, é aquela porção da gente, da nossa personalidade, né, da nossa essência, que não cresce. Então eu tenho 41 de idade, mas eu tenho um menino de 6, 7 anos que está aqui, ó. Está aqui no meu estômago. Que é aqui onde eles ficam, na barriga, no ventre. Está aqui. Esse menino não vai morrer nunca. Aliás, vai morrer quando eu morrer. Não vai crescer nunca. E esse menino tem uma função enorme na minha vida. Né? Eu fiz a última live que eu fiz, a penúltima live no final do ano passado, no mês de dezembro, foi falando só sobre isso. Então eu não vou aprofundar. Essa live, inclusive, está no YouTube, né? No meu canal no YouTube, para quem quiser assistir ou reassistir, está lá. Então essa criança está aqui dentro, ela não cresce e também não larga de mim, não. Ela pode se afastar, mas ela não larga. E quanto mais eu deixo de olhar para essa criança, mais ela apronta. Mais peraltice ela apronta. É simples, gente. Pega uma criança, solta ela no shopping e deixa ela fazer o que ela quiser. Não fica olhando para ela e não dá limite para ela. Agora pega uma criança, leva ela para o shopping e fica, né,
olhando ela, controlando, olha, acabou o tempo no parque, olha, acabou o dinheiro, só dá para comprar esse tipo de lanche, sei lá. Dá tudo certo, né? Então é isso que a gente tem que fazer com a nossa criança, é todo tempo olhando, conectando. Eu me conecto com a minha criança, brincando com os meus filhos. Eu me conecto com a minha criança quando eu vou fazer alguma atividade que eu gostava de fazer como criança, quando criança, por exemplo, e faço isso consciente. Quando, por exemplo, eu vou andar de bicicleta, ou vou tomar banho tomar banho de mar, ou quando jogo videogame. Eu me conecto com a minha criança através da meditação. Tem vários exercícios de meditação, de visualização. Muitas maneiras de me conectar com a criança. E essa conexão ela tem que ser consciente. Agora, lógico, gente, não dá para fazer isso toda hora, né? Vamos combinar. Nós somos adultos, a gente tem que viver uma vida de adulto. Trabalhar, comer, se divertir como adulto, cuidar das crianças. Então isso não é todo o tempo. Se a criança pode dominar de alguma forma, ela só faz isso, Evelyn. Só faz isso. Uma percepção que eu tive bem recente foi a questão dos exageros. Muitos exageros que a gente comete na vida tem conexão, não é indireta não, é direta com a criança ferida. Com a criança que está lá soltinha, abandonada. Exagero na comida, exagero no sexo, exagero no álcool, nas drogas, exagero no jogo, exagero. Tá? Lógico, não é só isso, gente, mas boa parte tem a ver com isso. Tá? E essa conexão com a criança é como também, quando eu falei dos filhos abortados, é aqui dentro, do coração. Começa aqui. Né? E é um orar e vigiar até mais, digamos assim, mais intenso do que com a questão das crianças abortadas. Falar com voz de criança é coisa de criança interior? Totalmente, 100%. Vícios, desequilíbrio emocional também. Né? Lógico que vícios também tem a ver com o papai, por exemplo, nessa abordagem, né? Questão do pai, mas eu não quero falar sobre isso agora porque não é o tema da live, tá? Tem vídeos falando sobre isso, tá, Sam? No meu canal. Ok? Falar. Eu acho que é Cláudia, né? Não sei, aqui, Cláudio Presotto. Falou da voz de criança. E é engraçado que quase toda vez que eu atendo uma pessoa que o tema tem a ver com a criança, em algum momento ela vai ter alguma atitude como criança. Na voz. Mas não sei o que. Falei igual uma criança agora. Ela, é mesmo. Né? A criança vem à tona. Tá bom? Bom, gente, essas são os 8 passos para a gente ter uma relação bem-sucedida. Não só são esses 8, tem muito mais. Mas eu quis reforçar, só que agora olhando para o lado positivo, a questão, reforçar o lado positivo daqueles posts que eu fiz a semana retrasada e passada. Tá bom? Eu vou abrir agora para as perguntas, lembrando que para perguntas impessoais, perguntas da vida pessoal, sorry, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Cássia Fernandes. O que você me diz de uma criança interior ferida onde a pessoa fica gaga e não consegue mudar? Olha só, Cássia, dentro da abordagem sistêmica, a gagueira tem a ver com segredos. Não todas as vezes, mas via de muita regra, tem a ver com segredos na infância. Mas segredos não só da pessoa, não da pessoa, mas segredos de família. Tá? Particularmente, sendo bem sincero, eu trabalho com isso há 5 anos, eu nunca atendi nenhum caso de gagueira. Tá? O que eu estou te falando é com base nas experiências dos meus professores e do próprio Bert. Ele, inclusive, tem um livro que fala só sobre distúrbios de fala. Depois você me chama no privado, no direct, que eu te passo o nome do livro. Tá bom? Na minha constelação... Regina. É verdade, Regina. Não vou falar da tua constelação. Não, é isso mesmo, querida. Tá? Gente, crianças autistas. Crianças autistas, cara, aí é muito amplo, né?
Crianças autistas ou com algum tipo de distúrbio, toque, tem agora uns transtornos que são bem comuns, TDAH, não me lembro agora, tem muito a ver com exclusões na família, tá? Algum tempo atrás atendi uma pessoa que trouxe o tema da criança, do filho de 8 anos, que era aquele transtorno desafiador, TDAH, né? Se alguém souber o nome, por favor, coloca. E a criança estava olhando para os irmãos que o casal tinha abortado. Tá bom? Sim, Fernanda, a compulsão por doce pode estar muito ligada a isso. Ontem mesmo eu fiz uma postagem de uma pessoa querida que eu atendi em Portugal, uma amiga, que eu considero uma amiga, né? Que eu tenho uma afinidade muito grande com ela. E a última constelação que a gente fez à distância, aliás, todas foram à distância, a gente olhou para a criança interior dela, né? E tinha relação, para compulsão, melhor falando, por doce, né? Que ela tinha, e tinha muita relação com a criança. E depois de um tempo, é, ela me relatou que toda vez que ela queria comer mais, ela não conseguia mais, porque ela ficava enjoando, né? Tá bom? Bom, gente, aqui está dizendo que tem 1 minuto e pouco restante. Eu acho que eu acho que tem um tempo de 1 hora para live, né? Tá, eu acho que eu não vou conseguir responder mais todas as respostas. E o que pode ser feito quando a criança interior come demais, constela isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É o próprio Instagram agora que está me barrando. Ele está me dando 1 minuto e meio para eu terminar. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Mês que vem eu estou em São Paulo, de 16 a 7 e 18, sexta, sábado e domingo. Quem quiser ainda tem vaga, né? Vou atender na Vila Madalena. Eu vou disponibilizar essa live por 24 horas, tá bom? Também tô com planos para ir ainda esse ano em Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ainda com datas indefinidas. Muito provavelmente estarei em Indaiatuba, São Paulo, depois de estar na capital. Então, pessoal de Indaiatuba, por favor, tá? Vou estar lançando isso nos próximos dias. Indaiatuba nos dias 19 e 20, tá bom? Então, a região de Indaiatuba, né, Campinas, quem quiser aparecer para fazer um atendimento, vai ser um prazer e uma alegria. Tá bom, gente? Muito obrigado. Esse é um tema que eu amo de coração, porque eu só estou aqui por conta dos meus relacionamentos que não deram certo lá atrás e do relacionamento que deu certo hoje, tá bom? Muito obrigado por todos vocês, mesmo de coração, tá? E até breve, a gente se fala em breve, com mais novidades, com mais dicas passo a passo, dica sistêmica e por aí vai. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Sejam felizes. Bom resto de semana, bom final de semana. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.